Olá, bem-vindo ao Papo Revelado. Eu sou a Diele Eu sou o Lincoln. e este bate-papo terá como base de estudos a Bíblia. Nós acreditamos ser a palavra de Deus e é para todos, independente da sua religião. Então seja muito bem-vindo. A gente vai fazer agora uma oração para dar início. Lincoln, você poderia orar para a gente? Vamos orar. Querido Pai, aqui estamos, somos seus filhos e agradecemos porque o Senhor deixou a sua palavra revelada a nós através da Bíblia. O Senhor deixou as revelações de coisas que já aconteceram, mas principalmente do que estamos vivendo hoje e daquilo que ainda vai acontecer. Queremos pedir a sua bênção, que o seu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que esse papo possa ser leve e ser levado a pessoas também que não te conhecem e àqueles também que desejam aprender um pouco mais sobre ti. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bacana, Lincoln. Vamos conversar um pouquinho com a galera Vamos para lá. que eles possam entender por que a gente decidiu estudar a fundo esse tema agora de profecia, né? Como foi que a gente decidiu que agora a gente realmente queria pra valer entender o Apocalipse? Bom, nós não somos nenhum tipo de pregadores, nem nada. Somos pessoas, vamos dizer, entre aspas, comuns, né? Temos a nossa vida aqui, vivemos em São Paulo e quem não foi impactado, né, com essa notícia tão atual da pandemia aí que está cometendo o mundo inteiro? Então, logo que isso começou, aí, meados aí de março desse ano, eu particularmente percebi que teve uma mudança no mundo, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, de uma pandemia que tivesse afetado a vida de todos de uma vez, assim, no mesmo momento, ao mesmo tempo. E isso naturalmente me levou a pensar, né, nessa questão da Bíblia. Uma coisa que a gente já conhecia, que eu já havia estudado, já havia lido, a gente lia junto, estudava até. Mas, de fato, quando muda a sua rotina, principalmente nos seus afazeres, tira a sua vida daquele eixo principal, isso fez a gente parar para pensar, opa, peraí, acho que tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. A gente estava muito numa zona de conforto, né? Você acaba ficando confortável, mesmo que a sua vida não seja a vida ideal que você gostaria de levar, mas a gente acaba ficando numa zona de conforto, sim, e naquela mornidão, né? Tanto na vida espiritual como na vida profissional e normal mesmo. Legal, é isso aí. E vamos falar um pouquinho, Lincoln, sobre a questão do Apocalipse ser um livro selado, um livro misterioso, né? Acho que as pessoas têm muito disso ainda, o medo de estudar, o medo de conhecer, né? O que vai acontecer aqui se eu estudar Apocalipse, né? O mundo vai acabar, como que vai ser tudo isso? E a gente sabe que esses livros devem ser estudados juntos, né? Então a gente está entendendo a importância de estudar Daniel junto com Apocalipse. Então, Daniel é um livro selado e que ele se abre lá em Apocalipse, na Revelação. Então, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa questão de quando Deus resolveu dar para João essa revelação. E já que o livro é revelado, né, o próprio nome diz, ele é revelado, então já contradiz esse termo de selado, um livro, né, que traz medo. Você ainda acha que o livro do Apocalipse traz muito medo pra gente? Pelo menos os filmes de Hollywood aí que a gente vê, ele traz, né? Porque tem Exato. o Apocalipse mostrando toda aquela questão de fim de mundo, né? Mas como objetivo assim do nosso bate-papo desse podcast é trazer essa relação entre os livros de Daniel e Apocalipse, só para contextualizar um pouco, o livro de Daniel, por exemplo, ele foi escrito. Aí a gente pode comprovar isso na história, tá? Foi escrito aí por volta do ano 605 a.C., que dá mais ou menos uns 2.600 anos aí da gente hoje. Ele foi escrito por Daniel quando ele estava cativo lá em Babilônia. Daniel era um judeu e Babilônia foi lá e conquistou Jerusalém naquela época. E Daniel foi entre muitos que foram levados cativos para Babilônia. E ele recebeu várias revelações e visões de Deus nessa época. Só que ele não recebeu as visões de tudo, né? No livro de Daniel, a gente vai ver isso, que Deus falou assim, olha, eu estou te revelando, eu estou dizendo claramente para você aqui uma sucessão de reinos que vão vir, só que tem algumas coisas que vão acontecer lá no fim do tempo, que eu não vou te revelar agora, porque não compete a você, porque você não vai entender. E aí eu vou Não revelar, eram não eram pro tempo de Daniel, né? não Pro era pro tempo tempo dele. de Daniel, né? E aí Deus falou assim,
eu vou revelar isso, ele não falou isso para Daniel, mas ele revelou isso para João anos mais tarde. João era um dos discípulos ali de Jesus, e muitos anos depois, quando ele já era bem velho, ele estava preso na ilha de Patmos por ser cristão. Por volta do ano de 95 já da nossa era, ou seja, uns 1900 anos atrás, Deus deu a revelação para João escrever o livro de Apocalipse, que é um complemento entre o que foi selado lá em Daniel, é o livro que foi revelado para João ali no Apocalipse. Então, por isso que a gente tem que estudar os dois juntos, em conexão. Legal. Ou significa então que a luz que Daniel recebeu foi para os nossos dias. Isso, exatamente. Daniel recebeu a luz para os nossos dias das últimas profecias, das últimas visões que Deus tinha dado a ele, só que Deus não revelou isso para ele. Então Deus revelou essas profecias que Daniel não entendeu em João, né? Por volta de ser 500 e poucos anos mais para frente de Daniel, ele revelou isso para João no livro do Apocalipse. Legal. E então assim, o que é bacana entender? Que esse livro ele precisa ser estudado, a gente precisa ter essa compreensão histórica do tempo que Daniel viveu até o tempo de João e a importância que isso tem pra gente hoje, né? Então, qual que é a importância hoje da igreja compreender verdadeiramente o significado do Apocalipse, né? Essa revelação significa que algo importante é nos dado a conhecer, certo? Então, o que a gente pode trazer aqui pra galera que tá ouvindo a gente sobre os temas que a gente vai realmente abordar, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre uma cronologia, sobre uma sequência. É importante a gente entender uma sequência dentro do livro de Apocalipse? Não? Como que a gente vai tratar nesses podcasts? O objetivo que a gente está estudando, e a gente também, quero deixar isso bem claro, também estamos aprendendo. Né? Exato, somos aprendizes aqui juntos. Somos né? aprendizes juntos também, só que uma coisa é verdadeira, né? Todas as vezes que você aprende algo da Bíblia, da Palavra de Deus, e aquilo faz diferença na sua vida, é impossível você não querer compartilhar isso com outras pessoas. Então esse na verdade é o objetivo principal do Papo Revelado, né? A gente está compartilhando aquilo que a gente também está aprendendo e etc. E tem uma questão interessante que hoje, a tendência nossa do ser humano é a gente acreditar naquilo que vai agradar os nossos sentimentos, digamos assim. Então, é muito melhor eu ouvir uma coisa e que eu posso encaixar na minha vida e eu passo a acreditar naquilo, porque não vai trazer uma mudança nenhuma, não vai trazer, não vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto, não vai quebrar nenhum paradigma ali para mim. Então, assim, o que a gente ouve muito hoje? Quando que tudo isso vai acabar? Quando que essa pandemia vai passar para que a gente possa voltar ao normal? Aí a gente já ouve falar do tal do novo normal, né? Então, assim, independente se minha vida antes tinha sofrimento, do jeito que estava, aos trancos e barrancos, só que eu quero voltar para essa vida que eu tinha antes, entendeu? Eu quero voltar ao normal. Eu quero sair disso. Sim, eu acho que se você entrou num ponto muito importante, a gente escuta não só da nossa denominação, enfim, as pessoas com aquele desejo de voltar novamente para aquela zona de conforto. Né? Então, eu quero sentar lá no banco da igreja novamente, eu quero ouvir novamente os sermões, eu quero que tudo realmente esteja normal, né? Dentro desse normal. E a gente é convidado através da Bíblia, através, né, Apocalipse ali, depois você pode até ler Apocalipse 1:3, se não me engano, já bem no início de Apocalipse, a gente é convidado a ter uma experiência religiosa mais intensa, a buscar conhecer a palavra de Deus, né? Eu acho que essa transformação ela só é completa quando a gente se aprofunda nas coisas de Deus. Então, assim, quantas vezes a gente já não leu Apocalipse, né? Quantas vezes a gente já não esteve lá na igreja, na nossa zona de conforto, é como você mesmo falou, né? Então, isso tudo é muito confortável pra gente. O nosso cérebro, até a neurociência explica isso, né? O nosso cérebro, ele quer estar na zona de conforto, ele quer estar ali tranquilo. E quando você é levado a entender e a se aprofundar mais no assunto, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, né? A gente acaba ficando ali, não, isso dá muito trabalho, não, isso aí eu já vi, eu já li. Então, você podia compartilhar com a gente aí, Lincoln, essa parte do Apocalipse 1:3 e qual é a importância dessa experiência mais profunda? Então, Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado, né, ou feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, declara Deus, e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então vamos entender aqui um pouquinho. Essa revelação foi dada para João, lá na ilha de Patmos, né?
E João, ele escreveu isso para o tempo do fim, porque ele está revelando aquilo que foi dito para Daniel lá atrás, dizendo assim, Daniel, eu não vou revelar isso para você porque isso é para o tempo do fim. E aí Deus vai e revela isso para João. E aí Deus fala para João, ó, feliz aquele que lê e ouve a palavra dessa profecia, porque ela é para o tempo do fim e o tempo está próximo. Então a gente pode perguntar assim, mas como é que eu sei que hoje é o tempo do fim? Né? Tem tanta coisa já aconteceu, o mundo já tem tanto tempo, e isso já é uma das provas, né? O mundo já tem tanto tempo, então, por tudo que está acontecendo, né? Por uma pandemia que está acontecendo, né, mundialmente aí, é um dos sinais do fim. As pessoas falam muito, né, Lincoln, mas seu avô já falava disso, sua família. Quanto tempo você escuta que, né, isso daí sempre aconteceu, terremotos, doenças, né, enfim, a gente viu aí muitos ciclones, né, a nuvem lá, Godzilla, a gente viu invasão de gafanhotos. Isso aí é uma coisa que a gente já vê há muito tempo. Como saber verdadeiramente que a gente está no tempo do fim? Esse é o objetivo do podcast. E você não pode perder aí os próximos áudios aí que nós vamos gravar, porque a gente sabe que a gente está no tempo do fim justamente pela profecia, justamente pela revelação, principalmente ali do Apocalipse, que a gente vai estudar mais para frente. Então, isso vai mostrar de fato que a gente vive hoje, com certeza, no tempo do fim. E hoje, um detalhe importante também, nós não compreendemos a palavra de Deus, a Bíblia, hoje como deveríamos, né? Por isso que o livro de Apocalipse, ele começa já com essa ordem de Deus, assim, para a gente entender, compreender a instrução que ele tem. E como você disse lá no início, né? Apocalipse é um livro revelado. Né? As pessoas estão acostumadas a linkar esse nome com o fim do mundo, com destruição, que de fato vai acontecer. A gente acredita numa destruição no fim do mundo, mas esse não deve ser o objetivo principal do nosso pensamento. A gente não deve pensar assim, só em destruição, só em fim do mundo. Quando, na verdade, o livro do Apocalipse, ele dá uma esperança e uma certeza pra gente de que a nossa alegria é é o fim do mundo, por quê? Por causa da volta de Jesus. Nós temos uma vida eterna com ele no céu. Esse é o objetivo principal, na verdade, de toda a Bíblia, né? Então, a gente não vai focar só em tragédias, a gente vai focar na volta de Jesus, estarmos no céu com ele um dia. Ou seja, o livro, ele é um livro que fala de salvação, né? É um livro para nos trazer o que? Alegria, esperança, né? Então, você conhecer a ordem só revela que é um Deus de amor, né? Como que pode um pai, né? Deus, a gente costuma chamar Deus de pai, né? Como é que pode um pai esconder do seu filho a sequência, a ordem das coisas, né? Afinal, você que estará ao lado de Cristo estará salvo. Então você estará do lado do povo de Deus. E como que Deus esconderia isso de você? Não combina com o caráter de Deus, né? Não faz parte do caráter dele esconder, mentir, ocultar, né? Por isso o próprio livro diz, quando você, né, querido amigo aí que acompanha conosco esse podcast, se você abre ali o livro de Apocalipse, você já vê que, e diz lá, revelação de Jesus Cristo a João, né? E essa revelação, ela está a nós hoje também, aberta a nós, né? Porque as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E elas acontecerão em rápida sucessão. Então, nós estamos vivendo um tempo muito solene, um tempo ainda de graça, né? E o objetivo nosso também aqui é compartilhar esperança com você. É compartilhar que você, conhecendo tudo isso, você vai estar do lado dos salvos, você vai estar ao lado de Cristo Jesus. E esse é o nosso objetivo. E a gente quer convidar você para isso também. Eu acho que todos já ouviram falar, e a Bíblia mesmo diz isso, né? Deus é um Deus de ordem. Então, isso que você fala é muito importante, para que a gente entenda, né? Deus, ele tem tudo aquilo revelado, ele nunca vai fazer nada sem que aquilo seja revelado aos seus profetas, né? Eu não vou revelar nada, eu não vou deixar acontecer nada antes que eu revele isso para o meu povo. Então, tudo é revelado. Agora, a gente precisa entender essa revelação, que faz parte dos nossos dias. Só que tem um detalhe importante também. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para que a gente entenda, a gente não deve se achegar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, ele é um Deus santo, né? Ele está ali no Santíssimo. Ele está perto de nós através de Jesus, através do Espírito Santo, sim.
Mas a gente não pode perder de vista que Deus ele tem a sua santidade, a sua justiça, né? É um Deus de misericórdia, ele é amor. Só que para que a gente entenda tudo isso, a gente tem que ter a nossa mente aberta, a nossa mente clara De fato. para isso. Então, como? Como que eu posso ter a mente clara para isso? E aí essa é a mudança que Deus vai fazendo em nossa vida toda, através de todos os aspectos de vida nossa, através do apetite, através da guarda dos mandamentos de Deus, através daquilo como a gente trata as outras pessoas. Isso é muito interessante, né? Até o pastor, em uma pregação, comentou algo que me chamou muita atenção, e a gente já sabe, mas o Espírito Santo vai trabalhando com a gente, e muitas vezes o impacto, né, em determinado momento da vida da gente é outro. Que ele disse assim: Deus tem um padrão elevado. Isso mexeu bastante comigo, né? Porque ele foi falando das questões assim que muitas vezes a gente vai tratando como rotineiro, cotidiano. E aí ele trouxe enfim, não só o nosso tempo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, mas ele falou assim: a sua geladeira, ela testifica, né, de quem você é, ou seja, por que a gente bate tanto nessa questão da alimentação, né? Isso a ciência já provou, a gente vê hoje muitos adeptos do veganismo, pessoas que estão fazendo aí uma mudança de estilo, né, de vida e estilo alimentar. E a gente vê isso com um impacto muito intenso na questão do cérebro, né? Por que Deus nos pede isso? Porque um cérebro confuso seria mais difícil para você entender as profecias. Exato. Né? E aí Satanás se aproveita desse contexto todo, ou seja, ele não tá né, com uma comunhão muito boa com Deus. Por quê? Porque seu cérebro é confuso, você não se alimenta daquilo que Deus preparou pra gente, que são os alimentos mais naturais, enfim, e você acaba tendo uma compreensão prejudicada das escrituras. Né? Então, a importância da gente cuidar e buscar realmente uma alimentação, né, um estilo de vida mais saudável, é unicamente a adoração. E tudo se volta para a adoração, né? Então Deus tem esse padrão elevado e é isso que Ele espera da gente, que nós nos elevemos também através da graça e misericórdia dele, né? Não pela nossa natureza, porque nós somos falhos, né? E a gente cai, mas é importante a gente levantar e a gente está sempre ali buscando e clamando a Deus para uma reforma completa mesmo. E aí quando a gente começa a estudar, a gente começa a ler, a gente começa a se aprofundar, Deus vai nos abençoando, porque o desejo de Deus é verdadeiramente abençoar as pessoas que têm o desejo de se aprofundar na palavra de Deus e de compreender aquilo que está revelado no Apocalipse, né? Afinal, é isso que Deus deixou para nós. Então, quem é sábio, lê, entenda, né, as palavras desta profecia. Então, nós vamos falar em podcasts aí mais para frente sobre um tema que você comentou aqui, que é sobre, né, mas isso já aconteceu, por que agora é o tempo do fim ou não? E está muito relacionado com tudo, né? A gente está vendo aí, enfim, a questão da alimentação está muito envolvida com a sua capacidade de conhecer e se aprofundar nas coisas de Deus, não é isso? Se profecia fosse fácil de entender, ela não seria uma profecia, né? Porque profecia são coisas que você demanda muita oração, muito estudo para que você compreenda aquilo. E existem profecias, milhares de profecias na Bíblia. E existem profecias que elas não têm uma total compreensão até hoje, né? Só que isso não quer dizer que a gente não deva continuar estudando, porque por que a gente acredita na Bíblia, nas profecias da Bíblia? Porque várias profecias que estão ali descritas na palavra de Deus, elas já se cumpriram através da história. Isso está registrado aí na história. Então, se praticamente todas as profecias já se cumpriram e as únicas que ainda estão pela frente são essas relativas ao tempo do fim que nós estamos vivendo hoje, por que não acreditar que elas também vão se cumprir? Né? Hoje a gente percebe que a tensão ela está se apoderando das pessoas no mundo todo, seja em termos financeiros, seja em termos familiares, seja em termos de doenças, do desemprego. Então você começa a ficar preocupado com aquilo que vai acontecer, mas por que você fica preocupado? Porque você não sabe o que vai acontecer. Esse é um ponto fundamental, né? E olha só que interessante. Como que a gente, né, você começa a ver isso tudo na televisão e tal, como que a gente consegue pensar que isso já aconteceu de fato? A gente já teve terremotos, escurecimento do sol, da lua e tal, mas nessa intensidade, nessa sequência, né, a gente tem que considerar esse tempo como solene.
A gente não pode achar que isso é mais uma coisa que vai passar, né? A crise financeira que vai ter por aí, que já está acontecendo, né? Como você falou aí, de desemprego, etc. Mas, assim, tudo está caminhando, né? A natureza está toda Se afunilando, se afunilando, ali, né? exatamente. A natureza está aí dando-nos sinais, né? Sinais. Sinais de que algo não está certo, de que algo grandioso vai acontecer, né? E quais são esses sinais? Então a gente vai tratar um pouquinho disso aí nos próximos episódios. Fique com a gente, acompanhe aí o Papo Revelado, porque é muito importante conhecer a ordem cronológica daquilo que Deus quer que você conheça, né? Que você não seja pego de surpresa, porque de fato Deus vai revelar para você a ordem, né? A gente não sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, a gente nem tem essa pretensão, mas a gente sabe o que Deus deixou para nós revelados, então cabe a nós estudarmos. É isso aí, muito obrigada por ficar conosco. Um grande abraço e até o próximo podcast. Um abraço.